Passa a palavra à senadora Gleice Hoffmann. 3 minutos. Senhor presidente, senhor relator, senhores senadores, senhoras senadoras dessa comissão, ministro Patrus Ananias, um prazer estar na sua presença. Senhor presidente, muitos me perguntaram se eu voltaria a essa comissão depois da prisão do meu marido. E eu disse que sim, que eu voltaria. E voltaria por 2 motivos. O primeiro, pela crença na causa que me move nessa comissão. São as crenças na minha vida que sempre me impulsionaram e que me dão forças para enfrentar as adversidades e as injustiças. E eu acredito piamente que a presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade. O segundo ponto é a certeza da injustiça cometida contra meu marido. Primeiro acusado de um crime que não cometeu, sem provas, e vítima de um show midiático feito na nossa casa, de uma prisão preventiva sem nenhum fundamento. Sempre esteve disponível em endereço certo e sabido. Há mais de 1 ano se oferece para depor num inquérito que não tinha nenhuma diligência, e mesmo assim não foi ouvido. Já falei disso em plenário e vou passar a todos os senhores senadores e senadoras cópia do meu discurso, que foi um discurso extenso. Não me constrange nem um pouco vir aqui, nem me intimida estar aqui. Nem os comentários que aqui foram feitos, ou elogios soltos, comentários soltos, de professora, orientadora de tese de juiz de 1º grau, que quis intimidar o Senado da República. Também nem indireta de senadora que, por falta de ter coragem de falar diretamente sobre o assunto, agredeu. Mas se a justiça humana falhar, a divina não vai falhar. Portanto, eu volto aqui de cabeça erguida para defender o mandato da presidenta Dilma. E fico muito satisfeita com o que vi aqui, com 2 pontos da perícia que falam exatamente do que nós estamos tratando aqui, que são as ditas pedaladas do Banco do Brasil. Primeira, o ponto 7, que fala que as portarias do Ministério da Fazenda não definem explicitamente o prazo para pagamento que deveria ter sido feito ao Banco do Brasil. Ora, se não há prazo, não há atraso. E a segunda, o item 12, que não foi identificado um ato da senhora presidente da República que tenha contribuído direta ou indiretamente para que ocorressem os atrasos nos pagamentos. Não há ato, não há dolo, se não há dolo, não há crime. O programa de financiamento da agricultura é muito importante. E aí eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, ministro Patrus. Primeiro, o funcionamento do PRONAF. Como ele funciona? Quais são as taxas de juro, nível de subsídio e também o grau de inadimplência que nós temos hoje com os pequenos produtores. E segundo, se alguma vez o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi avisado pelo Banco do Brasil, pelo Tribunal de Contas ou qualquer outro órgão de fiscalização sobre inadimplemento junto ao Banco do Brasil dessas subvenções aos juros. Com a palavra ao senhor Patrus Ananias, na condição de testemunha, 3 minutos. Não, presidente, na resposta. Eu gostaria pela ordem. Pela ordem, sim. Depois o tempo vai ser recomposto. Eu acho que pela ordem, eu tenho que defender a minha honra aqui. Pela ordem, sim. Eu tenho que defender a minha honra. Pela ordem, sim. Não precisa discutir Obrigada, paralelamente. Excelência. Porque Vossa Excelência falou de mim depois que terminou a comissão na sexta-feira. Eu saí daqui, fui interpelada por jornalistas que me perguntaram assim... Vossa Excelência sou eu, no caso. Sim, Vossa Excelência. Ah, sim. Mas quem estava falando é outro. Não, mas foi Vossa Excelência. Vossa Excelência estava comigo aqui a manhã inteira, não tocou no assunto. Eu nem sabia do que se estava falando de mim nos corredores do Senado. Quando eu saí, uma jornalista me chamou e disse assim: o que a senhora tem a falar sobre a denúncia? Eu falei: que denúncia? A denúncia do senador Lindenberg de que o presidente, o juiz que mandou prender o marido da senadora Gleice é seu orientando. Aí eu falei: mas peraí, o crime é dele por ser meu orientando ou o crime é meu por orientar? Porque eu não estou entendendo. Só que o fim de semana inteiro foi repleto de ilações que a senadora Gleice corroborou hoje no plenário e agora reiterou, no sentido de que eu poderia ter algo a ver... Conclua, senadora. Não, é muito sério, Excelência. Não, conclua. Não, nesse momento, não. É muito importante. Eu tenho que defender a minha honra e a honra do juiz. Advogado. Está aqui para defender essa honra dela, não. Essa senhora não. Eu estou. Essa senhora não. Aqui não. Aqui não. Não podem fazer ilações a respeito da minha honra.
A senhora pode fazer as ilações que quiser. Não, mas veja. A palavra está com a doutora Janaína, mas eu quero que ela rapidinho, conclua. Excelência, é rapidinho. O problema é o seguinte, as pessoas medem as outras pela própria régua. Como os petistas têm vassalos e não orientandos, como eles têm vassalos, eles acreditam que os outros professores também exigem que as pessoas se ajoelhem. Os meus orientandos são juízes, promotores, advogados, pesquisadores das mais diversas orientações ideológicas. Eles nunca se submeteram a mim, eles nunca me deram uma satisfação a não ser da própria pesquisa. Porque o meu papel na universidade é formar pessoas de cabeças livres. Por isso é que eu tenho, inclusive, orientandos petistas. E os respeito. Agora, os senhores estão me medindo conforme a régua dos senhores. Conclua. Que exigem que as pessoas sejam vassalas. É com isso que eu quero acabar nesse país. Conclua. Quero dar Artigo também... 14, pela ordem, senhor. Artigo 14. Momentinho. Pela ordem, senhor. Momentinho, aqui tem presidente. Vou dar 2 minutos ao senador Lindenberg para contraditar, já que ele foi Veja citado bem, várias vezes. Eu acho engraçada a advogada. Ela faz todas as ilações possíveis. Acusa sem prova aqui o tempo inteiro. Todas as ilações possíveis. O que eu falei é a verdade. É uma orientanda dela. Um orientando dela. Só foi isso. Ah, com ela não. Se tocar... Senhora advogada, a senhora não está aqui por idealismo. A senhora começou nesse processo por R$45 mil. Por R$45 mil que a senhora começou. Contratada pelo PSDB, sim. Agora é idealista. Não venha com essa. A senhora é useira e vezeira de falar de todo mundo aqui. De fazer ilações. Eu só falei a verdade. E o juiz era um orientando da senhora. Senador Lindenberg, se restrinja a responder o assunto que a advogada falou. Eu tô dando, mas é isso que eu estou falando. Eu estou dando a palavra para Vossa Excelência contraditar, mas se restrinja ao assunto. Qual a grande acusação que eu fiz? Eu só disse a verdade. Que era orientando da senhora advogada. Então, senhor presidente, menos. Porque vem aqui e fala de todo mundo. Parece que até agora não sabe os motivos do crime de responsabilidade, porque ela não se atém, fica o tempo todo fazendo discurso político. Parece que estou vendo a senhora candidata a deputada federal na próxima eleição. Volto a dizer, não venha pousar de idealista aqui, não. A senhora começou por R$45 mil. Senhor presidente, ataque à defesa não, senhor presidente. Nós estamos respeitando o doutor Eduardo. Isso nós não vamos aceitar. Isso não, senhor presidente. Ainda. E os 2 milhões? Que 2 milhões da Petrobras? Que 2 milhões da Petrobras? Que o Paulo Roberto Costa Senhor presidente. A advogada Janaína. Só para acabar, senhor presidente. Eu só quero... Vossa Excelência ainda tem 30 segundos. Eu só quero dizer, senhor presidente, eu só quero dizer, senhor presidente. Peraí, escute, senhor presidente. Só quero responder. Que isso? Só quero dizer, senhor presidente, que eu não sou processado, só respondo inquérito, e eu tenho certeza que eu vou provar a minha inocência nesse processo todo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Uma coisa é dinheiro, doação eleitoral legal para a campanha. Outra coisa é quem tem dinheiro na Suíça. Isso ela não vai poder falar de mim. Não tem a menor chance. Nem processado sou. Conclua, agora essa senador. senhora vem aqui... Conclua, senador. Peraí. O senhor vai deixar eu falar? Você vai deixar eu falar? Não. No momento, eu só quero, senhor presidente. No momento em que o senador é interrompido, eu tenho que dar o tempo que foi interrompido, claro. Essa senhora vem aqui atacar a honra de todo mundo. Nós não vamos aceitar. Ela não discute os termos concretos da denúncia. Então não venha com isso pra cima da gente. Não venha com isso pra cima... Eu não consigo falar. Conclua, não consigo, não. Os senhores vão ter que escutar. Conclua, os senhores senador. vão ter que escutar. Conclua, senador Lindenberg. É isso, senhor. Conclua com eu concluo calma. se eles me deixarem. Não, Vossa Excelência vai concluir com calma, com tranquilidade. Né? Eu dei o direito de Vossa Excelência contraditar e esse assunto fica encerrado. Então, senhor presidente, nesse caso eu volto a dizer, a acusação que eu fiz não foi uma acusação que fiz, foi uma matéria de jornal que eu li e que disse que nós estranhávamos que o juiz, no caso, era orientando da doutora Janaína Pascoal. Essa que aqui está, que nós estamos desde o começo dos trabalhos discutindo, e volto a dizer, senhor presidente, não tem dado uma contribuição concreta em cima dos fatos, que são pedaladas fiscais e 4 decretos de crédito.
Novamente interrompido. Conclua, senador. Não, eu não consigo, senhor presidente, falar. Toda hora ele interrompe. Conclua. Não, senhor presidente. Vocês estão interrompendo, os senadores estão interrompendo. Ele tem um direito. Eu dei o tempo para ele se defender, 2 minutos, ele foi interrompido várias vezes. 5 minutos. Não, mas... Então, eu só encerro, senhor presidente, assim, eu espero que a advogada de acusação daqui para frente seja mais criteriosa ao falar de todo mundo, né, aqui. Porque quando tu fala com ela, ela sente. Não. Volto a dizer então aqui, o que reafirmei aqui para toda a imprensa, a nossa estranheza naquele caso, pela decisão do juiz, que era orientanda dessa advogada. Pela ordem, a palavra com o senador, a palavra com o senhor Patos Ananias na condição de testemunha. Eu estou pedindo a palavra pela ordem, presidente. Senhor presidente, estou pedindo a palavra esclarece. Falta de ter coragem de falar diretamente sobre o assunto agredeu. Mas se a justiça humana falhar, a divina não vai falhar. Portanto, eu volto aqui de cabeça erguida para defender o mandato da presidenta Dilma. E fico muito satisfeita com o que vi aqui, com 2 pontos da perícia que falam exatamente do que nós estamos tratando aqui, que são as ditas pedaladas do Banco do Brasil. Primeira, o ponto 7, que fala que as portarias do Ministério da Fazenda não definem explicitamente o prazo para pagamento que deveria ter sido feito ao Banco do Brasil. Ora, se não há prazo, não há atraso. E a segunda, o item 12, que não foi identificado um ato da senhora Presidente da República que tenha contribuído direta ou indiretamente para que ocorressem os atrasos nos pagamentos. Se não há ato, não há dolo, se não há dolo, não há crime. O programa de financiamento da agricultura é muito importante. E aí eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, ministro Patrus. Primeiro, o funcionamento do PRONAF. Como ele funciona? Quais são as taxas de juro, nível de subsídio e também o grau de inadimplência que nós temos hoje com os pequenos produtores? E segundo, se alguma vez o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi avisado pelo Banco do Brasil, pelo Tribunal de Contas ou qualquer outro órgão de fiscalização sobre inadimplemento junto ao Banco do Brasil dessas subvenções aos juros. Com a palavra ao senhor Patrus Ananias, na condição de testemunha, 3 minutos. Não, presidente, está na resposta. Eu gostaria, pela ordem, sim. Depois o tempo vai ser reposto. Eu acho que as pessoas medem as outras pela própria régua. Como os petistas têm vassalos e não orientandos, como eles têm vassalos, eles acreditam que os outros professores também exigem que as pessoas se ajoelhem. Os meus orientandos são juízes, promotores, advogados, pesquisadores das mais diversas orientações ideológicas. Eles nunca se submeteram a mim, eles nunca me deram uma satisfação a não ser da própria pesquisa. Porque o meu papel na universidade é formar pessoas de cabeças livres. Por isso é que eu tenho, inclusive, orientandos petistas. E os respeito. Agora, os senhores estão me medindo conforme a régua dos senhores. Conclua. Que exigem que as pessoas sejam vassalas. É com isso que eu quero acabar nesse país. Conclua. Quero dar também... Artigo 14, pela ordem, senhor. Artigo 14. Pela ordem, senhor. Um momentinho, aqui tem presidente. Vou dar 2 minutos ao senador Lindenberg para contraditar, já que ele foi citado várias vezes. Eu acho engraçada a advogada. Ela faz todas as ilações possíveis. Acusa sem prova aqui o tempo inteiro. Todas as ilações possíveis. O que eu falei é a verdade. É uma orientanda dela. Um orientando dela. Só foi isso. Ah, com ela não. Se tocar... Senhora advogada, a senhora não está aqui por idealismo. A senhora começou nesse processo por R$45 mil. Por R$45 mil que a senhora começou. Contratada pelo PSDB, sim. Agora é idealista. Não venha com essa. A senhora é useira e vezeira de falar de todo mundo aqui. De fazer ilações. Eu só falei a verdade. E o juiz era um orientando da... Passa a palavra à senadora Gleice Hoffmann. 3 minutos. Senhor presidente, senhor relator, senhores senadores, senhoras senadoras dessa comissão, ministro Patrus Ananias, um prazer estar na sua presença. Senhor presidente, muitos me perguntaram se eu voltaria a essa comissão depois da prisão do meu marido. E eu disse que sim, que eu voltaria. E voltaria por 2 motivos. O primeiro, pela crença na causa que me move nessa comissão.
São as crenças na minha vida que sempre me impulsionaram e que me dão forças para enfrentar as adversidades e as injustiças. E eu acredito piamente que a presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade. O segundo ponto é a certeza da injustiça cometida contra meu marido. Primeiro acusado de um crime que não cometeu, sem provas e vítima de um show midiático feito na nossa casa, de uma prisão preventiva sem nenhum fundamento. Sempre esteve disponível em endereço certo e sabido. Há mais de um ano se oferece para depor num inquérito que não tinha nenhuma diligência e mesmo assim não foi ouvido. Já falei disso em plenário e vou passar a todos os senhores senadores e senadoras cópia do meu discurso, que foi um discurso extenso. Não me constrange nem um pouco vir aqui, nem me intimida estar aqui. Nem os comentários que aqui foram feitos, ou elogios soltos, comentários soltos, de professora, orientadora de tese de juiz de primeiro grau, que quis intimidar o Senado da República. Também nem indireta de senadora que por... Senadora Lindbergh, se restrinja a responder o assunto que a advogada falou. Mas é isso que eu estou falando. Eu estou dando a palavra para Vossa Excelência contraditar, mas se restrinja ao assunto. Qual a grande acusação que eu fiz? Eu só disse a verdade, que era orientando da senhora advogada. Então, senhor presidente, menos. Porque vem aqui e fala de todo mundo. Parece que até agora não sabe os motivos do crime de responsabilidade, porque ela não se atém, fica o tempo todo fazendo discurso político. Parece que estou vendo a senhora candidata a deputada federal na próxima eleição. Volto a dizer, não venha pousar de idealista aqui, não. A senhora começou por 45 mil... Senhor presidente, ataque à defesa não, senhor presidente. Nós estamos respeitando o doutor Eduardo. Isso nós não vamos aceitar. Isso não, senhor presidente. Ainda... E os 2 milhões? Que 2 milhões da Petrobras? Que 2 milhões da Petrobras? Que o Paulo Roberto Costa Senhor presidente. A advogada Janaína. Só para acabar, senhor presidente. Vossa Excelência ainda tem 30 segundos. Eu só quero dizer, senhor presidente, Peraí, escute, senhor presidente. Só quero responder. Que isso? Só quero dizer, senhor presidente, que eu não sou processado, só respondo inquérito, e eu tenho certeza que eu vou provar a minha inocência nesse processo todo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Uma coisa é dinheiro, doação eleitoral legal para a campanha. Outra coisa é quem tem dinheiro na Suíça. Isso ela não vai poder falar de mim. Não tem a menor chance. Nem processado sou. Agora essa senhora vem aqui... Conclua, senador. Peraí. O senhor vai deixar... Não, eu tenho que defender a minha honra aqui. Pela ordem, sim. Eu tenho que defender a minha honra. Pela ordem, sim. Não precisa discutir paralelamente. Porque Vossa Excelência falou de mim depois que terminou a comissão na sexta-feira. Eu saí daqui, fui interpelada por jornalistas que me perguntaram assim... Vossa Excelência sou eu, no caso. Sim, Vossa Excelência. Ah, sim. Mas quem estava falando... Não, mas foi Vossa Excelência. Vossa Excelência estava comigo aqui a manhã inteira, não tocou no assunto. Eu nem sabia do que se estava falando de mim nos corredores do Senado. Quando eu saí, uma jornalista me chamou e disse assim: o que a senhora tem a falar sobre a denúncia? Eu falei, que denúncia? A denúncia do senador Lindbergh de que o presidente, o juiz que mandou prender o marido da senadora Gleisi é seu orientando. Aí eu falei, mas peraí, o crime é dele por ser meu orientando ou o crime é meu por orientar? Porque eu não estou entendendo. Só que o fim de semana inteiro foi repleto de ilações que a senadora Gleisi corroborou hoje no plenário e agora reiterou, no sentido de que eu poderia ter algo a ver... Conclua, senadora. Não, é muito sério, Excelência. Não, conclua. Não, nesse momento, não. É muito importante. Eu tenho que defender a minha honra e a honra do juiz. Advogado. Está aqui para defender essa honra dela, não. Essa senhora não. Eu estou. Essa senhora não. Aqui não. Aqui não. Não podem fazer ilações a respeito da minha honra. A senhora pode fazer as ilações que quiser. Não, mas veja. A palavra está com a doutora Janaína, mas eu quero que ela conclua. É rapidinho, Excelência, é rapidinho. O problema é o seguinte.